Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Primeiro dia de lockdown, né? E você se acostumou, se adaptou ou está se adaptando, né? É um momento e uma realidade diferente para muitas pessoas. Até porque essa decisão, feita através de decreto do prefeito de Santos e sendo aí subscrita, ou seja, aceita pelos demais prefeitos através do Condesb, mostra uma outra realidade, muito rápida na abertura do Hora Geral. Se nós somos uma região metropolitana, os problemas são metropolitanos e merecem ter uma solução metropolitana. Eu quero, depois dessa pandemia, ver a atuação dos prefeitos em temas importantes. Hoje, nós temos que nos preocupar com a pandemia e a falta de leitos, sim, porque é uma realidade. Mas depois, é importante que os prefeitos, da mesma forma que estão unidos agora, se unam com relação a sair o mais rápido possível o aeródromo do Guarujá, que vai beneficiar toda a região, assim como otimizar, né, o aeroporto lá na cidade de Itanhaém, cobrar uma melhoria no sistema viário, talvez uma terceira pista da Imigrantes, ou resolver o caso da Parelheiros no Litoral Sul, que é onde tem espaço para a expansão, verificar como melhorar o sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde, que é um problema que não está afeto só nesse momento de pandemia. Se a gente pegar 1, 2, 3 anos atrás, sempre teve problemas de falta de leito aqui na nossa região. Por exemplo, e verificar, né, a importância do governo federal com o governo municipal para otimizar as funções do Porto Authority ou Porto de Santos, né, a participação dele nas duas principais cidades, que eu diria Santos e Guarujá, né? O porto não pode ficar de costas para o crescimento, principalmente nesse momento, da nossa região. Falam até de qualificação profissional, que é o caso do CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, que foi criado, sabe quando? Em 93. E mesmo assim, a gente não vê a grandeza do Porto de Santos estar envolvido, inserido no contexto da nossa região, a não ser, né, a quebra de recordes e mais recordes. Mas a nossa região continua a ver navios. E essa realidade, por exemplo, precisa mudar. Isso eu vou ficar por aqui. No próximo programa eu posso até tocar no polo petroquímico, que está literalmente abandonado e que depende sim da ação do poder público para tentar dar uma retomada e se integrar no crescimento da nossa região. No programa de hoje nós vamos conversar daqui a pouco com o Dr. Márcio Prado, ele é fisioterapeuta e vai explicar a importância do oxigênio e a preocupação, né, que os estados estão tendo com a falta do oxigênio. Teremos também o Dr. Lucas Suman no quadro Saúde, ele que vai fazer um alerta com relação à dengue. Está aumentando muito os casos de dengue da nossa região. Você vai ter o alerta do Dr. Lucas Suman. Celso Vernizzi é o homem do tempo, vai trazer a previsão do tempo para os amigos do Hora Geral. E você vai ver o quanto que neste momento difícil as pessoas dobram seus joelhos e pedem a oração e ajuda de Deus para tentar se livrar o mais rápido possível desta pandemia. Um exemplo belíssimo de São Vicente. Mas tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, uma notícia triste de uma figura muito conhecida, principalmente no bairro do Gonzaga. Ele faleceu vítima da Covid-19, o Amâncio, né? É isso que você vê aí na tela. O Amâncio, ele era o proprietário da banca de jornal Estátua, que fica ali bem em frente à Quinta Avenida, no Gonzaga. Ele morreu no dia de ontem, aos 63 anos. Ele era proprietário da banca Estátua, um ponto tradicional que fica no Gonzaga. Ele faleceu vítima de complicações decorrentes da Covid-19 após um período de internação na UTI. Ele estava há 46 anos no comando da banca Estátua. Meu amigo, descanse em paz, grande Amâncio, eu o conhecia sempre que possível, principalmente no sábado, era passear com a esposa, tomar um cafezinho na Quinta Avenida, depois passa no Amâncio, comprar uma revista ou um jornal diferente, né?
para a gente poder fazer uma leitura no final de semana. E o Amâncio, às vezes, meio com a cara fechada, mas era o jeito dele, era o perfil dele, mas era uma figura que a gente aprendeu a conviver. Nossos sentimentos em nome do Hora Geral. Bom, eu falei na abertura, amigos, que certas atitudes estão comovendo positivamente a população, o ser humano, todos nós. Veja o que aconteceu na frente do Hospital Municipal de São Vicente. É uma imagem que fala por si só, e isso me comoveu. Eu vou deixar até um pouco o áudio, vamos ouvir. O hospital CREI, né? E isso acabou comovendo muitas pessoas. Por quê? Porque aí nesse hospital existem familiares que estão internados, aguardando aí uma alta, uma melhora no seu quadro de saúde. Então, essa iniciativa, que não é vergonha para ninguém, de dobrar os joelhos, de orar, de pedir ajuda a Deus, né? A orientação nesse momento, é só mesmo Deus quem vai nos dar a oportunidade de sairmos deste momento de uma forma menos dolorosa, né? De uma forma mais amena, né? Porque dificilmente nós desconhecemos alguma família que não foi acometida com a Covid-19, tá certo? Que esse ato possa ser também feito por outras pessoas, na sua intimidade do seu quarto, junto com a sua família ou publicamente. Mais importante é recorrer a Deus, é o Senhor dos Exércitos, só Ele que pode nos dar essa vitória, tá certo? Ó, de São Vicente do CREI, vamos até o Guarujá. Guarujá está surpreendendo com relação à vacinação. Nós temos imagens, você fala assim, Douglas, quanta gente, isso tudo foi no domingo, olha só, no domingo, e não teve aglomeração porque as pessoas estavam dentro dos seus veículos, é bom deixar bem claro, né? O número de vacinados mais que dobra os casos confirmados de Covid-19 no Guarujá. Em menos de 3 meses de campanha de vacinação, a cidade de Guarujá vacinou, ao menos com a primeira dose, mais pessoas do que o número de infectados desde março de 2020, que foi o início da pandemia. Só para que você tenha uma ideia, foram aplicadas 38.872 doses em 26.217 pessoas, considerando a primeira e a segunda dose. O número de casos confirmados da doença até segunda-feira é de 15.135 pessoas. Vale lembrar que nesta conta estão os idosos com 70 ou mais anos e idosos que residem em casas ou de repouso ou residências terapêuticas, além de profissionais e trabalhadores de saúde, tá certo? Parabéns! O que eu acho interessante, e a Secretaria de Saúde, o próprio prefeito Caio Amado deveria verificar, está tendo uma baixa procura, né, dos idosos em São Vicente, mas diferentemente no Guarujá, é o inverso, uma grande procura, a necessidade de saber, porque o mais importante tem, que é a vacina. Uma notícia nacional que afeta alguns dos estados da nação, está deixando a população preocupada. Só para que você tenha uma ideia, a diminuição e a falta, né, do oxigênio está deixando alguns dos estados aí em estado de alerta. Essa é a realidade. O Ministério da Saúde está fazendo um alerta que 6 estados estão em situação crítica de oxigênio, né? O Ministério da Saúde informou que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, 6 estados estão em situação crítica pela falta de oxigênio hospitalar. São eles: Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. O relato do Ministério da Saúde diz ainda que estão em uma situação não tão grave, mas em estágio de atenção, os seguintes estados: Pará, Bahia, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, para falar um pouco mais sobre este assunto, e o intuito do Hora Geral é justamente de levar e esclarecer o nosso público, o telespectador e internauta, nós vimos o que aconteceu em Manaus, né, a questão de alguns meses atrás, e nos preocupa, como você acabou de ouvir e ver na nota, em alguns estados. Eu vou conversar com o Dr. Márcio Prado, ele é fisioterapeuta, e o fisioterapeuta, como ele já explicou aqui no Hora Geral, tem uma função essencial quando a pessoa infectada com a Covid-19 está entubada, está na unidade de terapia intensiva. Então, eu fiz questão de convocá-lo mais uma vez. Boa noite, doutor Márcio Prado, tudo bem? Boa noite, Douglas.
É um prazer falar com você, falar com seus telespectadores. Está tudo indo, mas caminhando para o melhor de todos. Amém. Doutor Márcio Prado, eu fiz questão de convocá-lo mais uma vez, até como esclarecimento para os nossos amigos telespectadores e internautas, porque eu vejo assim, quando eu tenho uma informação de um profissional da área da saúde, que é o seu caso, é muito mais fácil de eu cobrar, né, dos representantes, tanto da Câmara como também do Executivo. Eu vou chegar já nesse ponto, mas inicialmente, qual a importância do oxigênio para as pessoas que estão infectadas com a Covid-19 neste momento onde nós estamos com o lockdown aqui na nossa Baixada e não é diferente na cidade de Santos? Douglas, a função do oxigênio é vital para a manutenção da vida, né? Se nós tivéssemos oxigênio em outro planeta, teríamos talvez vida em outro planeta. Então, a concentração de oxigênio que a gente respira aqui, ela é o suficiente para nos manter vivos. E qualquer alteração disso faz com que nós tenhamos aí sérios comprometimentos aí em relação à saúde e à manutenção da vida. Então, o oxigênio é vital. O oxigênio, ele é o responsável pela manutenção da nossa vida. Eu observei já aqui no bairro do Boqueirão, onde eu resido, né? Algumas vezes ali no Frei Galvão fica aquele caminhão da White Martins, justamente, não sei se o termo correto é esse, mas carregando de oxigênio, né, o hospital. E é uma fumaça, né, branca, ela praticamente é leve, né, uma grande quantidade. Ou seja, esse é o oxigênio. O senhor também acompanhando o Hora Geral, viu que em alguns estados estão faltando o oxigênio. Neste caso, até como título de informação, os hospitais, eles precisam ter uma reserva. Como se pode estocar o oxigênio para não ter a falta dele neste momento de pandemia? Douglas, o profissional que está ali beira-leito, ele precisa ter recursos para poder cuidar daquele paciente adequadamente, ventilando ele adequadamente. Não só no Covid, mas o oxigênio ele é um insumo básico para a manutenção da vida em qualquer hospital. Então, o paciente que ele tem uma diminuição dessa concentração de oxigênio, ele precisa de um aporte de oxigênio. Então, esse oxigênio tem que estar ali disponível para que ele consiga manter a vida. Então, o profissional, ele precisa dessa ferramenta, mas quem cuida de toda a logística, a armazenagem desse produto, né, do oxigênio e de outros insumos necessários ali, são outros departamentos. Então, as pessoas elas têm que ficarem atentas não só ao estoque, como à demanda. Esse foi um problema que ocorreu lá em Manaus, em relação às comunicações aí, de como que estavam os estoques, e aí aconteceu o que aconteceu lá e agora está acontecendo aqui em diversos municípios. Estamos aí com os estoques baixos e o oxigênio, a partir do momento que nós temos na Covid, uma das principais complicações, os problemas decorrentes de baixa oxigenação por causa de problemas pulmonares, a gente precisa ter oxigênio ali como principal ferramenta para a gente poder ali equacionar e melhorar essa oxigenação desse paciente. Agora, independente da pessoa infectada com a Covid-19, existem aquelas pessoas que têm, por exemplo, falta de ar, aquelas pessoas que precisam fazer uma inalação, tem uma rinite, ou seja, quando ela faz a inalação, óbvio que ali também tem o oxigênio, né, doutor Márcio Prado? Quando ela faz, por exemplo, uma inalação para uma medicação, geralmente ela faz no ar comprimido, né? O ar comprimido ele tem uma concentração de oxigênio, ele não é enriquecido do oxigênio. Quando nós falamos do oxigênio, para essa questão aí não só do Covid, mas de outras patologias diversas, né? Quando tem uma baixa da oxigenação no sangue do paciente, sendo insuficiente para a manutenção do funcionamento vital de todos os órgãos, a gente coloca o oxigênio em concentrações, né? Determinando assim uma melhora do paciente e de acordo com a necessidade desse paciente. Então, o paciente ele pode ser assistido com o oxigênio através de um prong nasal, diversas máscaras e também na ventilação mecânica não invasiva e na ventilação mecânica invasiva. O paciente do Covid ele já tem uma baixa saturação, ou seja, se nós não conseguimos estabilizar essa baixa
oxigenação, nós podemos ter aí muitas complicações, sendo uma das principais aí um dano cerebral talvez irreversível. Agora, veja bem, esse aspecto é importante, né? O Hora Geral hoje praticamente está abordando como se fosse um consultório médico. Esse dano irreversível que o doutor Márcio Prado acabou de falar, me corrija, pode levar a pessoa a óbito. Sim, Douglas. Não deixar só sequelado, mas principalmente aí a gente está lutando pela manutenção da vida. O oxigênio, como eu lhe disse, é um insumo básico para que a gente consiga fazer a correção dessa hipoxemia, ou seja, dessa baixa concentração de oxigênio que está no sangue. Então, se nós não mandarmos adequadamente a concentração de oxigênio para manter as atividades cerebrais, cardíacas de todo o corpo humano, com certeza aí a gente está correndo um risco iminente aí desse paciente vir a óbito. Doutor Márcio Prado, aproveitando mais uma vez a sua participação aqui no Hora Geral, desde já agradecendo, a gente vê que, por exemplo, alguns dos hospitais, alguns são gerenciados por organizações sociais. E o que a maioria da população entende? Que uma organização social ela é muito mais ágil na hora de comprar um determinado medicamento ou equipamento, diferentemente quando o hospital ou a unidade de saúde é administrada pelo governo, por uma prefeitura, por exemplo, que dependendo do equipamento tem que fazer uma licitação, isso demanda tempo. E tempo, na recuperação de uma vida, é fundamental. Neste caso, vamos supor que nós tenhamos aí o Hospital dos Estivadores como exemplo, que é gerenciado por uma OS. A OS, ela tem essa rapidez de comprar o cilindro, o oxigênio, ou pela grande procura que está tendo no estado de São Paulo, por exemplo, isso também vai retardar o envio, né, desse estoque de oxigênio, por exemplo, no Hospital dos Estivadores? Douglas, o oxigênio, eu já, como havia dito, é um insumo básico. Ele não pode faltar. Então, todas as empresas, todos os hospitais, sejam eles qual for, eles não podem, de forma alguma, deixar faltar. Então, essa questão aí da compra, da aquisição, é uma demanda muito grande, não só no estado, mas em todo o Brasil. Sim. O oxigênio, hoje, ele está escasso. Então, todos os poderes públicos, aí, a iniciativa privada, não estão medindo esforços para poder fazer a aquisição desses insumos. Mas o que está acontecendo é que eles talvez não sejam suficientes. Então, aí vem a questão da gestão, né, que está por trás daquela primeira ação beira-leito, né, do pessoal que está na linha de frente. Então, a gente acredita que esses gestores aí precisam ter uma dinâmica melhor nessa logística e nessa pronta entrega aí desses insumos. A gente está falando em oxigênio, mas a gente escuta relatos aí em todo o Brasil de estar faltando diversos tipos de medicações que são fundamentais para a gente poder trabalhar e dar suporte aí a essa população. Doutor Márcio Prado, como uma última pergunta para os amigos do Hora Geral, nós tivemos início no dia de hoje o lockdown e é nítido ver, né, a baixa movimentação, trazendo até uma normalidade. Nem no domingo, pelo menos, eu vi tantas ruas e avenidas vazias como eu vi no dia de hoje, né? No seu entendimento, o lockdown que foi anunciado aí pelo prefeito de Santos, envolvendo as cidades da região, é a única alternativa para tentar minimizar o grande número de pessoas infectadas e talvez, né, no começo do próximo mês, já termos aí uma diminuição desses casos para o bem da nossa região? Douglas, nós ficamos sem saída, porque na realidade o que houve foi uma segunda onda com essa mutação viral, muito mais contaminante e principalmente mais letal, né, mais agressiva. Então, o momento foi de muita cautela e a única ferramenta que nós tínhamos era evitar essa alta circulação para não ter a disseminação do vírus. Isso tem um impacto direto em todos os setores, principalmente aí no econômico. Então, o que a gente gostaria é que toda a gestão pública fosse sustentável e que todo cidadão tivesse bom senso. É um momento em que nós devemos preservar a nossa vida.
Então, para preservar a vida, é necessário que a gente se exponha menos ao vírus. Então, eu acredito, sim, que foi necessário ter esse lockdown. Muitas pessoas ainda desacreditam de tudo que está acontecendo. Então, é só vocês verificarem o que acontece na dinâmica de um hospital, de uma unidade de saúde. Sim. É muito triste para todos nós, profissionais da saúde, às vezes não conseguir ter um atendimento suficiente para essa população que tanto necessita. Então, nesse momento, o lockdown, sim, ele é necessário, mas existem também as necessidades aí básicas. As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam ter recursos aí para poder se manter durante esse período. Então, os governantes aí, eles têm que ter aí uma mesma linguagem para que a população possa ser assistida de forma sustentável. Obrigado, doutor Márcio Prado, fisioterapeuta, mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui no Hora Geral. E eu já falei e vou reiterar, né? Nós temos um quadro saúde que hoje vários especialistas da área da saúde, eles se apresentam, ou usando um termo muito conhecido, eles desfilam aqui no Hora Geral. E tudo isso é capitaneado pelo meu amigo, meu irmão, doutor Márcio Prado, né? Pelo grande contato que tem e a respeitabilidade que o Márcio Prado tem na área da saúde aqui, não só em Santos, como na nossa região. Doutor Márcio Prado, mais uma vez, obrigado e Deus abençoe. Eu que agradeço, Douglas. Peço à população que tenha muita atenção nesse momento. Isso tudo vai passar. A gente aí tem, a curto prazo, não só questões de vacina, mas outras medicações que estão sendo aí descobertas. Então, vamos manter a calma e a poder ajudar o próximo, que eu acho que é um momento que nós devemos estar aí nos abraçando e não levando aí considerações que são políticas, porque o principal é nós nos mantermos vivos nesse momento e unidos, tá bom? Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos nós e contem com a gente aqui. Obrigado, doutor Márcio Prado, fisioterapeuta, conversando com os amigos do Hora Geral. O doutor Márcio Prado, ele falou algo que é importante, né? Ou seja, quando a população é obrigada a respeitar uma decisão do chefe do executivo, que é o prefeito, que é o lockdown, eu espero que todo o staff, né? Ou seja, que o secretariado do prefeito, que hoje tem uma responsabilidade enorme, que preside o Condesb, representando as 9 cidades, pensem no pós-lockdown, para que haja uma retomada da economia, do trabalho, do emprego, né? Isso é fundamental. Quando eu mostrei na semana passada a iniciativa do Maneco, que é o proprietário da panificadora Martins, né? Doando pães para aquelas pessoas que não têm dinheiro, eu observo que existem muitas outras pessoas que podem ter a mesma iniciativa. Nós não precisamos só depender do Estado, mas precisamos cobrar do Estado que ele faça a sua parte, né? Isso é fundamental. É um momento delicado em que às vezes a gente não consegue mensurar a responsabilidade. É mais fácil cobrar do que fazer valer o seu direito, o meu direito, o nosso direito, tá certo? Fora o seguinte, este é o Hora Geral e você interage pelo 981 70 1434. WhatsApp à sua inteira disposição. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral.
Vamos agora saber a previsão do tempo, né? Com Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, você falou ontem que nós continuaríamos com calor. Hoje também esquentou demais. E amanhã? Boa noite, Celso. Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. Muito boa noite, pessoal. Tempo quente, tempo abafado, outono. Parece verão, não tem nada de outono por enquanto. E a situação amanhã será de tempo instável à tarde, com muita variação de nuvens e possibilidades de chuvas. Isso por causa de uma área de chuva que está sobre o Paraná e que vai oscilar naquele estado, chegando na fronteira com São Paulo e podendo determinar pelos lados do Oceano Atlântico alguma instabilidade no litoral sul. Chuvas isoladas à tarde poderão acontecer por causa do calor, que vai passar dos 30 graus fácil, logo depois do almoço. A máxima ficará em torno dos 33, 34 graus. Clima abafado, chuvas isoladas à tarde é o que pode acontecer. Outono quente com forno ligadão, como se fosse verão. Grande abraço, Douglas, amigo do Hora Geral, e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Eu vou continuar aqui e já vou chamar o Dr. Lucas Suman. Dr. Lucas Suman, quero que o senhor explique para os nossos amigos do Hora Geral e os internautas a preocupação e o alerta com relação à dengue. Vamos lá, Dr. Lucas. Olá. Esses primeiros meses do ano aqui na região da Baixada Santista costumam haver fortes chuvas e com elas vem a dengue e a chikungunya. São doenças que nós, enquanto moradores dessa região, podemos evitar com algumas medidas comportamentais, evitando o acúmulo de água parada ou destampada dentro das nossas casas. É importante também que você, senhor e senhora, autorize os agentes de saúde pública que estão com crachá adentrar as suas casas, até mesmo para fiscalizar. E é importante você também, que tenha suspeita do diagnóstico de dengue, estar atento aos sintomas mais comuns. Por exemplo, febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores articulares. Esses sintomas são extremamente comuns, tanto da dengue quanto chikungunya. Tendo esses sintomas, é importante que você procure um auxílio médico. Dengue e chikungunya não tem tratamento específico, mas existe tratamento de suporte, é necessário bastante hidratação, analgesia e repouso. Eu sou Lucas Suman e o que desejo a você é saúde. Um forte abraço. Forte abraço, doutor Lucas Suman. Viu como é importante a informação? As pessoas falam só em Covid-19, em pandemia. Volto a repetir, já morreram 2 pessoas em São Vicente por causa de dengue. Os números estão preocupantes, estão crescentes e essa é uma responsabilidade nossa, tá certo? Aproveita esse período de lockdown, dá uma geral na sua casa, né? Vê se não tem nenhum recipiente com água, que pode se tornar um criadouro do mosquito, enfim, faça isso. Conscientização. Amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Eu quero agradecer o carinho, quero agradecer a audiência e pedir mais uma vez, vamos ser conscientes, né? Para que a gente possa ter dias melhores. A luta é de todos nós e que Deus continue sempre nos abençoando, porque Ele é o nosso Salvador. Um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.